Nós estamos caminhando para a terceira semana da Páscoa. E naquela noite santa, é muito comum na tradição cristã, nós desejarmos uns aos outros uma feliz Páscoa. Creio que seja um tempo oportuno para que cada um possa observar um pouquinho se de fato o tempo pascal está sendo feliz, não é? Porque esse é o nosso desejo. Mas mais do que um desejo de conduta, não é? Um desejo de amizade, é de fato um desejo de que o tempo pascal ele possa ser fecundo e feliz na vida de cada um. E creio que para nós que buscamos com muita sinceridade este caminho de Deus, esse tempo, a palavra que Ele nos oferece vai nos ajudando, vai nos dando condições, vai nos dando possibilidades, né? A partir do testemunho dos apóstolos, do próprio testemunho do Cristo ressuscitado, para que a gente beba desta palavra e cada um possa reorganizar um pouquinho e sempre para melhor a própria vida cristã. Por isso que a alegria desses apóstolos, que brota deste encontro com Jesus, é o maior desejo que também nós queremos ter nas nossas vidas. O medo de outrora, encontrado com a pessoa do Cristo, por isso que eles ainda não o reconheciam, estavam tocados pelo medo, depois pela alegria, pelo entusiasmo, pela euforia, ainda os fez que de alguma forma não compreendesse que ali estava de fato Jesus. Por isso algumas atitudes muito corpóreas, né? Toque a minha carne, eu vou me alimentar para vocês, né? Vocês vão ver que eu não sou um fantasma, que de fato eu já não venho mais, né? Na condição de uma pessoa mortal, mas agora sim eu venho confirmar aquilo que o Pai reservou a partir da experiência dele no coração de cada um de nós. Esse é o grande testemunho de fé que nós cristãos precisamos dar. Então cada um, à luz dessa palavra, pede também essa graça no próprio coração. Creio que essa narrativa do Evangelho nos coloque neste cenário para também a gente se ver um pouquinho ali no comportamento daqueles apóstolos. Quantas vezes Jesus está tão perto de nós, mas diante das nossas distrações, das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, nós não reconhecemos Jesus Cristo. Ou mesmo diante das nossas alegrias ou euforias, nós também não reconhecemos essa experiência verdadeira de Jesus que pode de fato transformar a minha vida. E vai fazendo com que eu consiga dar alguns passos muito sinceros, muito reais, nesse caminho da minha transformação. O cristianismo é isso. O cristianismo é um cuidado de todos os dias, para eu não deixar, não é? Como diz a expressão vulgar, a peteca cair. É saber que todos os dias eu sou chamado a dar o meu melhor, a oferecer o que eu tenho de melhor. E o nosso melhor, para nós que cremos, é esse testemunho cristão. Por isso que São João vai nos chamar a atenção quando ele diz: se você diz que ama a Deus, mas você não cumpre os seus mandamentos, você é mentiroso. Ora, Deus nos deu os mandamentos, mas de forma alguma Ele nos quer que sejamos escravos, ou segui-los de maneira entristecida, sofrida, como se isso nos fosse muito custoso. A primeira condição para seguirmos os mandamentos de Deus é a liberdade e a alegria. Claro que esse esforço de tentar cumprir aquilo que Deus quer, poderiam ser tantos outros mandamentos. Deus nos deu esses. E a partir desses, vivendo a fidelidade nele, eu vou dizendo a Deus o quanto eu amo. Não preciso nem dizer, Deus está vendo das minhas atitudes. Até que alguém pergunta para Jesus: qual é, Senhor, o maior de todos os mandamentos? E ele vai dizer que o maior de todos os mandamentos se concentra no amor. Você amando, você terá condições de cumprir todos os mandamentos da lei de Deus. E aí a gente vê o quão difícil é, não é? Quando a gente fala, por exemplo, da família, do honrar pai e mãe, quantos de nós já batemos na trave, né? Igual o chute do Palmeiras hoje, batemos na trave, né? Quando a gente fala da castidade, a vontade de se enforcar, né? Meu Deus, que sofrimento a gente viver uma condição da santidade da nossa carne. Não cobiçar a mulher do outro, né? A almaiada está numa decadência, não aguenta uma mulher só. Mas a mulherada também fica arrumando o homem do outro, né? Da outra.
Então a gente começa a perceber que observar os mandamentos da lei de Deus, né, não é um caminho fácil. Por isso que nós estamos aqui. É a condição de pedir sempre para Deus: meu Deus, tem piedade de mim. Olha o que Pedro está dizendo: convertei-vos. Se vocês não tiverem atitudes que passam pelo caminho da conversão, nós não chegaremos a viver essa experiência crística, essa experiência do céu. Por isso que eu falo que a riqueza do tempo da quaresma, sobretudo no quesito do sacrifício, do esforço, da penitência, ele não pode terminar na Páscoa. Ela tem que ser eterna. Cristão que é cristão não deixa de fazer sacrifício, não deixa de oferecer uma penitência, não deixa de buscar, não é, essa contínua transformação. Porque se a gente relaxar um pouquinho, o encardido vem, monta, dá tapa na nossa cara e a gente fica ali: onde é que eu estou? Basta ver um pouco das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, o quão frágeis nós somos em coisas simples do dia a dia. Às vezes de uma indelicadeza dentro da sua casa, às vezes de uma grosseria na convivência profissional, familiar, nos seus negócios, às vezes uma indelicadeza dentro da comunidade, nos seus grupos, nos seus ministérios, e a gente não percebe o quanto a gente vai ferindo, machucando, destruindo, afastando as pessoas. Minha gente, o encontro com Jesus precisa transformar os nossos corações. Olha o que aconteceu com os apóstolos. De homens medrosos, eles se tornaram guerreiros, verdadeiros anunciadores dessa palavra. E testemunharam pela vida. É isso que está faltando para nós. O testemunho da vida, o testemunho cristão, que seja estampado na nossa carne, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento. E às vezes nós corremos o risco de achar que esses comportamentos pertencem a eles, aos apóstolos, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão à frente da igreja. Esse comportamento é nosso. Você não sabe o bem que você pode fazer dentro da sua vida, a partir do momento que você assume essa palavra para você. Eu sou chamado a dar esse testemunho todo dia, de que Cristo está ressuscitado. Então viver na luz, ter essa visibilidade do Cristo ressuscitado, é você escolher a sua forma de ser todos os dias. Agora, se você caminha nas trevas, o que sai de você são apenas trevas. É um azedume, é uma murmuração, são críticas, pessimismos, tristezas, e você não percebe, mas você vai empurrando, vai vivendo. Aliás, isso não é viver, você vai vegetando, né? Você não tem coragem de confrontar a sua vida com o Senhor. É o Jesus que está em cada Eucaristia nos esperando, e Ele mesmo quer dizer para você: coragem, sou eu mesmo que estou aqui. Quando você vem na sua missa, pelo seu ato de fé, quando você escuta a palavra de Deus e de fato o seu coração está atento, você não se deixa distrair por nada, coragem, é Jesus que está falando. Quando você está diante da Eucaristia, coragem, é Ele mesmo que está ali. É a mesma atitude, minha gente. Aqueles apóstolos olharam, mas não viram. Às vezes eu posso estar aqui e não enxergo que Jesus está ali. Ele não faz diferença na minha vida de fé. Mas não é a ineficiência dele, sou eu. Qual é a minha condição? Qual tem sido o cuidado, o exercício que eu tenho dado a mim, para que eu venha e experimente de fato a certeza de que Ele está ali. Então tudo isso depende de mim. O testemunho que nós queremos dar ali, depende da qualidade de tudo isso que nós estamos vivendo aqui dentro. O que você tem para oferecer do ressuscitado em você? Qual é a sua experiência, de fato, religiosa? O seu tempo com a palavra de Deus, o seu tempo com a Eucaristia, o seu tempo com a oração. Se você vem vivendo aquela vidinha mais ou menos, vai tratando Deus mais ou menos, vai arrastando o seu tempo mais ou menos, eis a hora de mudar. Deus não quer retalhos de tempo, se Ele não for o centro da sua vida. Por isso que às vezes você patina nos seus pecados,
porque você não tem condições de oferecer uma santidade. Você fraqueja porque você não está com Deus. Deus, ele se resume em 1 horinha da sua semana, olhe lá, em pequenas frações de segundos. É nessa hora que eu tenho que ver, meu Deus, se certas atitudes minhas não estão cristificando, há algum problema em mim. Então é essa experiência que eu preciso viver. Eis o encontro que Jesus está querendo realizar com você. Aquele dia na praia, os apóstolos estavam falando daquele encontro de Emaús, estavam ali vivendo aquela tristeza da morte de Jesus, e eis que Jesus chegou ali. Daqui a uns anos, poderíamos escrever essa passagem, num certo domingo, nós íamos vindo para a missa, talvez assim meio sem vontade, Corinthians perdeu, dei graça, mas quando eu cheguei aqui, eis que um homem estava ali, não sou eu, e eu fiquei assim, será que é um fantasma? E ele disse para mim, coragem, sou eu mesmo. E esse encontro começou a mudar a minha vida. Decidi que daqui para frente, a minha Páscoa precisava de fato de uma renovação. Nós estamos precisando voltar a testemunhar que Cristo ressuscitou. Naqueles dias muitos se convertiam, 3.000, 5.000, 7.000. Hoje, quantos? Talvez alguns se afastem, porque nós não estamos dando conta de sermos de fato uma comunidade misericordiosa, santa, fraterna, bonita, feliz, simples. Deus não permita essa desgraça para nós, de rompermos a obra-prima que o Espírito Santo veio fazendo tanto tempo, e que hoje tantos corações resistentes não querem deixar que Ele haja em nós. A batalha é grande, a luta é grande, mas nós precisamos pedir esse Espírito Santo sobre nós, que venha aqui e que nos leve a viver essa experiência maravilhosa do ressuscitado, aonde Ele está nos plantando hoje. Vamos pedir essa graça de Deus, irmãos e irmãs, que de fato sejamos acordados. Vamos tirar o pó da nossa fé. Talvez está muito cheio de pó aí em cima, é hora de dar uma limpeza nisso. É hora de dizer às pessoas, sim, Cristo ressuscitou, mas dizer com a vida, nas suas pequenas atitudes. Escolha as pequenas atitudes dessa semana, e daqui para toda a sua vida, onde você vai lutar muito para tentar ser como Pedro, como Paulo, como João, como os grandes homens da fé. Voltar a viver o tempo apostólico da igreja, que está plantado no coração de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.